Senhor presidente, nobres senhores senadores, senhoras senadoras, compareço à tribuna nesta tarde e peço vênia a todos para retomar um tema que já abordei nesta mesma tribuna há 2 meses e meio e que, dada a falta de providências, urge ser recolocado em discussão. Refiro-me à imperiosa necessidade de promover o reajuste do teto de enquadramento das micro e pequenas empresas no Simples Nacional. Como sabemos, o Simples Nacional, conhecido como Super Simples, é um sistema integrado de arrecadação, cobrança e fiscalização de recursos, criado para facilitar a atividade do micro e pequeno empreendedor, que reúne o pagamento de diversos tributos em uma cota única, em uma única conta, com tratamento tributário diferenciado e favorecido. Hoje, senhores senadores, o teto para enquadramento no Super Simples é uma receita anual bruta de R$ 360 mil para microempresas e R$ 3.600.000 para empresas de pequeno porte. No entanto, tais valores não são reajustados desde 2011 e muitas empresas correm o risco de perder o direito ao Super Simples, pois sua receita bruta anual está ultrapassando o teto. Isto acontece principalmente por culpa da inflação, que eleva artificialmente o faturamento das empresas sem representar lucro, pois as despesas crescem na mesma proporção. A inflação oficial de 2012, medida pelo IPCA do IBGE, fechou em 5,84%. Para 2013, a previsão é de um índice igual ou maior. Assim, chegaremos a 2014 com uma inflação acumulada de pelo menos 12% desde a última revisão do teto do Super Simples. É uma diferença muito grande, senhor presidente. Muitas empresas serão prejudicadas, pois serão obrigadas a deixar o Super Simples, não porque cresceram e faturaram mais, mas porque a inflação corroeu seus ganhos. Essas empresas serão obrigadas a promover ajustes, presidente Collor, o que deve e pode levar a demissões. Outras empresas podem optar por reduzir seu tamanho para não correrem o risco de perderem seu enquadramento no Super Simples. Os anais desta casa registram, senhoras e senhores, que no meu pronunciamento do dia 3 de setembro, há 2 meses e meio, portanto, cobrei do governo federal a iniciativa de enviar ao Congresso um projeto de lei alterando o teto do Simples Nacional. Expliquei às senhoras e aos senhores senadores que optava, naquele momento, por não apresentar eu mesmo um projeto de lei revisando o teto do Super Simples, devido ao que ocorrera por ocasião do último reajuste em 2011. No dia 13 de julho daquele ano de 2011, apresentei projeto de lei ajustando o teto do Simples Nacional. No entanto, 1 mês depois, o governo federal enviou à Câmara um projeto de redação praticamente idêntica. Tal projeto tramitou naquela casa em tempo recorde e, ao chegar ao Senado, prejudicou o projeto de minha autoria, que adormecia sem qualquer justificativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Com aquela manobra, o governo federal evitou que o mérito ficasse para um senador da oposição. No entanto, o objetivo foi atingido. O teto do Super Simples foi reajustado em 2011, beneficiando milhares de empresas e milhões de trabalhadores. E eu não me incomodei com o fato, porque eu sempre defendi a pequena e a microempresa e considero que depois de muitos anos sem reajuste,
aquele foi, enfim, um reajuste alcançado e com justiça concedido a todo o setor. Hoje, senhores senadores, nos vemos diante de situação semelhante. O teto do Supersimples precisa de reajuste, mas o governo federal se omite, certamente por temer perda de arrecadação. Vai empurrando o problema com a barriga, como faz com tudo que se refira à matéria econômica ou tributária. Fiz o alerta há 2 meses e meio, como já disse, nesta tribuna. Nenhum sinal até hoje. Coincidentemente, nesse meio tempo, recebi o luxuoso livro intitulado, entre aspas, Os 6 anos do Supersimples, fecha aspas, publicado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entidade financiada com recursos públicos, oriundos de contribuições sociais obrigatórias, sobre a folha de pagamento das empresas, e que nos últimos 10 anos vem servindo de cabide de emprego para gente aliada do governo de médio escalão. Nesse extenso livro, os petistas do SEBRAE tentam reescrever a história, tentam apagar a história do Simples e convencer a todos e ao Brasil de que a criação do Supersimples é mérito do governo Lula. Francamente, é hora de restabelecer a verdade dos fatos. Já em 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei número 9.317, instituindo o Simples Federal. Senhores, me permitam dizer, modestamente eu, inclusive, exercia à época mandato de deputado federal e tive a satisfação de ter sido o relator da matéria que deu origem à lei. O Simples Federal, que era chamado apenas de Simples, reunia a cobrança de diversos tributos federais em uma única conta, com tratamento diferenciado e favorecido, como eu já disse. Em 2006, a Lei Complementar número 123, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, transformou o Simples Federal em Simples Nacional, passando... É inacreditável, mas é verdade. Na comemoração do aniversário de uma lei criada por um deputado tucano, eu peço desculpas, mas eu preciso repetir. É inacreditável, mas é verdade. Na comemoração do aniversário de uma lei criada por um deputado tucano, baseada em uma lei anterior de um governo tucano, o grande homenageado é o ex-presidente petista, cuja participação na elaboração dessa lei limitou-se à imposição de 11 vetos. O mais estranho é que no ano passado, quando o Supersimples, pelas contas do SEBRAE, teria completado 5 anos, a entidade não fez qualquer comemoração. Não deixou de ser uma inovação. Nunca antes na história desse país, o aniversário de 6 anos de uma lei foi tão celebrado. Mas perdoe-me a digressão, senhor presidente. Retomo a questão principal, já concluindo meu pronunciamento. Os valores de enquadramento no Simples Nacional precisam ser reajustados. A oportunidade para o governo federal tomar a iniciativa foi dada e não foi aproveitada. Por esse motivo, apresentarei nos próximos dias um projeto de lei revisando o teto do Supersimples. Não me surpreenderei se, tal qual aconteceu em 2011, o governo federal novamente apresentar outro projeto semelhante para que o mérito não fique com alguém da oposição. Sinceramente, isso não me importa. O importante é que o teto seja efetivamente reajustado, seja o caminho qual for. Apenas ressalto que, devido à regra constitucional da anterioridade tributária, este projeto precisa ser aprovado ainda este ano, para valer já no ano que vem,
e beneficiar milhares de empresas e milhões de trabalhadores brasileiros. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a atenção de todos e a oportunidade, e confiando e acreditando que desta vez, faltando apenas 5 semanas para o ano legislativo se encerrar, tenhamos a iniciativa do governo adotada de corrigir essa defasagem na tabela para não vivenciarmos um 2014 inteiro de gente deixando de usufruir dos benefícios dessa lei tributária que foi, é verdade, precisa ser dito e repetido, a última lei promulgada neste país pela qual se conseguiu reduzir a alíquota de impostos que as empresas são obrigadas a recolher e se permitiu, presidente Collor, a inclusão de milhares e milhares de micro e pequenos empresários na legalidade, na formalidade. Eu me lembro bem, quando relatava esta lei, e o ministro era Pedro Malan, e o secretário da Receita era Everardo Maciel, havia um verdadeiro clima de preocupação com a possibilidade de queda de receita, pela existência de uma lei com essas características. Sabe o que aconteceu? Aumentou a arrecadação. E sempre aumentará quando fizermos justiça fiscal, sempre aumentará quando fizermos a simplificação da regra tributária, sempre aumentará quando mais gente se sentir na condição de pagar o imposto e ver resultados com essa providência. Todo mundo sabe disso. E naturalmente que não podemos, a presidente Dilma não pode, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal não devem deixar passar a oportunidade de reajustar nessa ordem, 12% ou 13%, as tabelas vigentes. É muito fácil, é muito simples. Tem até ministro agora que cuida da pequena e da microempresa, o meu amigo, ministro Afife Domingos, poderia naturalmente dar grande contribuição para que esse assunto fosse resolvido e milhares de micro e pequenos empreendedores do Brasil não continuassem lendo numa obra cara e bonita que o governo federal do PT comemora 6 anos de super simples, mas não faz nada pelo simples, que é de fato o mecanismo pelo qual se criou e se estimulou a atividade da pequena e da microempresa no Brasil. Muito obrigado.